Obrigada, Karina. Então, vamos lá. Cláudia, por favor, nossa prece de abertura. Vamos elevar nossos pensamentos aos nossos mentores especiais, aos nossos amigos espirituais, pedindo licença ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores diários, que aqui esteja com a gente e que nos brinde a participar e absorver o máximo que for possível dessa excelente palestra desse nosso querido irmão Alberto Almeida, Dr. Alberto Almeida, que nos brindou esse momento especial para nos engrandecer e fazer com que aprendemos um pouco mais, através dos conhecimentos dele, a nos melhorar como pessoas e como espíritos que aqui somos. Então, só agradecendo a Deus por essa oportunidade, esse momento, e vamos dar por início ao nosso estudo semanal com uma palestra especial com o nosso Dr. Alberto Almeida. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez aqui para ficar registrado, nosso agradecimento ao Dr. Alberto Almeida, por gentilmente ter aceitado o convite, ter vindo falar para a gente, né, que a gente possa, como disse a Cláudia, absorver e que a gente possa colocar em prática, né, o que a gente vai aprender essa noite. Muito obrigada. E Dr. Alberto Almeida dispensa apresentações, né, mas eu coloquei ali o currículo dele no convite, mas eu gostaria de exaltar o trabalho maravilhoso que ele faz como palestrante espírita, né, por todo o Brasil e internacionalmente, e agora também, né, online, depois aí do advento, que abriu as portas aí do mundo tecnológico, e o trabalho, né, no Jardim das Oliveiras, em Belém do Pará. Então, muito obrigada, doutor Alberto. Está com você a palavra. Nós vamos, então, fazer uma reflexão e depois a gente abre para uma interação. O tempo que a gente pode estabelecer no total é quanto tempo? Só para eu me orientar. Nós geralmente fazemos esse estudo no dia de hoje 1 hora, né? Okay. Então, 50 minutos, Okay. depois as preces e vibrações finais. Ok. É comum observarmos o magnetismo lunar e ficarmos encantados com a Lua. Quando a Lua está ausente, as estrelas catalisam nossa atenção e nós ficamos enamorados delas, especialmente se estamos num céu constelado, longe da Lua, longe de uma cidade iluminada no interior e sem nuvens. E desde criança, nós temos um tropismo para o céu, para contar as estrelas cadentes, que são os meteoros que entram na Terra, riscando o céu luminosamente, visto da Terra. E todos trazemos esse encanto e às vezes não sabemos por quê. Não há quem não goste de contemplar o céu, as estrelas, a lua, os meteoros. Nós temos um fototropismo natural. Quando se estabelece, por exemplo, a escuridão, e se levanta uma vela e que se acende o ambiente mediante uma vela que está ali posta, é comum, como crianças e também adultos, nós brincarmos com a chama. Nós temos uma atração pela luz. Os animais, os insetos, igualmente circulam em torno dos abajus, da vela, de tudo que ilumina dentro da escuridão. Quando estamos ao ar livre, na escuridão também, e acendemos uma fogueira, ali há uma tendência do ser humano a circular na fogueira, seja porque faz frio, seja porque traz luz, do mesmo jeito com uma lareira. Estando diante da lareira, nos dias friorentos, a gente não sabe se está para se aquecer ou para contemplar ali as chamas nas brasas
que no lusco-fusco ali da escuridão se acendem, se apagam, se acendem, se apagam, como se fossem os pirilampos que igualmente nos atraem. Nós procuramos sempre ficar olhando os pirilampos para saber onde eles acendem e onde eles apagam. Se ele é solitário ou se ele está em grupo. Quando crianças ou adultos, nós temos uma profunda curiosidade para ficar na noite, na floresta, contemplando os pirilampos, nesse movimento que eles fazem, que é um verdadeiro bailado, onde eles acendem e apagam as luzes. É curioso perceber isso, porque isso é da natureza humana. Nós somos seres que trazemos esse fototropismo, esse heliotropismo. Temos uma tendência inata de voltarmos para a luz. E é por isso que nós somos encantados com os olhos. Os olhos, eles nos expressam, trazem a luminosidade da lágrima, que, como um verdadeiro filtro, passando pela frente dos olhos, propriamente dito, ela, com aquela pequena lâmina de água, faz com que a claridade se sinta refletida. E o pintor tem sempre o desafio de, quando vai pintar um quadro, ele fazer os olhos. Às vezes o quadro está belo, mas se os olhos não ficarem pintados adequadamente, se aquele ponto de luz que caracteriza o olhar não tiver adequado, perde-se praticamente todo o quadro. Talvez o que tenha feito de Modigliani, o notável pintor, que fazia os olhos vazados. Ele pintava as suas telas e fazia os olhos vazados. Chamava-nos a atenção esse artista, porque ele tirava os olhos da pessoa e, como que, trazia igualmente uma grande curiosidade para a sua obra, porque não tinha os olhos. Os olhos, ele efetivamente representam aquilo que há de mais significativo quando vamos conhecer uma pessoa. Nós olhamos-lhes nos olhos para sentir-lhes o magnetismo, para percebermos no olhar quem é aquela pessoa. Quando nós somos abordados por alguém na rua que nos pede uma informação ou nos pede um favor, nós olhamos nos olhos para poder identificar quem é aquela pessoa, se o que ela diz está pertinente ou não está pertinente, se é veraz ou se não é veraz, se ela quer nos enganar ou não enganar. São os olhos que nos atraem, numa certa medida. E esse tropismo, ele está posto quando nos relacionamos com os filhos. As palavras mais amáveis que dizemos para um filho é olhando-lhe nos olhos. Mas também, quando vamos querer identificar se ele falseia dados, nós dizemos assim: olhe nos meus olhos e repita. A criança, quando olha nos olhos, e se ela fez alguma falcatrua e está querendo nos subtrair a informação, ela não consegue manter os olhos, ela desvia o olhar, e a gente sabe que ela está mentindo. Assim são as nossas relações. Nós temos um arquétipo, uma marca na alma que nos coloca na conexão com a luz. E é isso que nos faz fazer essa movimentação para o exterior a partir da luminosidade que nos acena na estrela, na fogueira, na vela, no pirilampo, no olhar de alguém. Porque os olhos, conforme os espíritos disseram a Allan Kardec, são os espelhos da alma, fazendo menção a toda a tradição cultural do povo, que usa os provérbios cheios de verdades. Os olhos são os espelhos da alma. Eu vivi uma experiência que foi muito curiosa quando estava no pronto-socorro municipal pela primeira vez, ainda acadêmico de medicina, porque eu olhei para uma pessoa e ela me chamou muito a atenção, porque ela estava com os olhos diferentes. E eu chamei alguém para perguntar o que é que ela tinha, e a pessoa disse-me, surpresa: tu não sabes, ela está morta. Os olhos estavam baços. Eu nunca tinha olhado para um olho sem a alma,
A alma não estava mais ausente naquele corpo, presente naquele corpo. Os olhos estavam sem o brilho característico de alguém que está vivo, de alguém que está encarnado. Então, os olhos, eles nos expressam. O nosso magnetismo, portanto, faz-se presente através do olhar. E a nossa relação com a luz, ela está intrinsecamente relacionada à nossa história evolutiva, aonde nós fomos criados e para onde nós vamos, porque nós somos filhos da luz. Não foi sem razão que, quando Jesus se nos refere, ele nos propõe a sermos filhos do sol. Vós sois luz, fazendo-nos menção nessa comparação com a luz, fazendo-nos menção em relação à claridade que nós conhecemos a partir do sol, como sendo a nossa sagrada missão, nosso propósito é iluminar. E dizia Jesus, dentre as várias comparações, vós sois a luz do mundo. E dizia-nos também, fazendo a complementação, vós sois luz, uma cidade edificada no monte, uma cidade, portanto, que está sob visibilidade, e em sendo a luz, dizia ele, que resplandeça, para que os outros possam glorificar a Deus, nosso Pai. Ou seja, o chamamento de Jesus para a nossa explosão de luminosidade seria para poder refletir a divindade, para poder comunicar a nossa sagrada origem, não para podermos ser visualizados e ficarmos numa posição de destaque, num palco através do qual as pessoas pudessem nos incensar, nos admirar e nos colocar numa posição de destaque. A proposição de Jesus é um convite à humildade. Resplandeça a vossa luz para que os homens, em vendo-a, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, na medida em que eu explano, explodo, esparjo luz, a divindade passa a ser vista pelo outro. Porque quando fazemos isso, nós estamos identificados com o Criador. Porque o Criador, figurativamente, é luz. E quando nós somos luzes, expressamos a luz, nós estamos expandindo no DNA divino do qual nós somos originários a luz com que nós fomos gerados. A nossa ascendência é a luz. Nós somos descendentes da luz. Então, quando a gente comunica a luz, a gente está falando da nossa genealogia. Nós estamos falando da nossa sagrada origem. E, ao fazê-lo, nós nos identificamos com a natureza divina, com o Criador. Porque nós nunca poderemos ser Deus como ele o é. Deus é o absoluto, nós somos o relativo. O relativo nunca pode ser o absoluto. Mas, se nós não podemos ser Deus absolutamente, nós o podemos ser relativamente e o somos nos identificando com a sua natureza. E a natureza divina é luz. E nós somos luzes. Quando o somos, nós fazemos esse nexo com a divindade. E por isso as pessoas, ao verem a luz, revela-se através de nós o Criador. Mas o que é a luz, portanto? A luz é esse fulcro que Allan Kardec recebeu dos espíritos como sendo a nossa essência. Quando ele pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 88, qual era a nossa natureza, os espíritos definiram como sendo clarão, centelha, chama. Usaram 3 expressões identificando luz. De que, para além do corpo espiritual, do nosso perispírito e do nosso corpo físico, naturalmente, nós temos uma natureza essencial que é de luz, centelha, clarão, chama, dizendo-nos, portanto, de que nós, usando a metáfora da luz, porque a luz que nós vemos aqui não é a luz que está no mundo espiritual. É curioso isso, né? Eles fazem menção à luz para fazer menção, comparativamente, à luz que somos em espíritos. Mas em espíritos nós não temos ainda como definir essa luminosidade.
essa luminosidade que se manifesta para Saulo no deserto, diante de Jesus, que se destoa, que se revela de forma diferente da claridade do sol, porque quando Saulo vê Jesus, ele vê Jesus ao meio-dia aproximadamente. O sol estava a pino, estava em cima, e surge uma claridade diferente. E Saulo tomba por conta da claridade que ele vê que era Jesus, e faz aquela fala que ficou muito consagrada na literatura evangélica e na literatura espírita: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, ainda Saulo, diz: quem sois vós, Senhor? E Jesus diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti é resistir contra os aguilhões, contra os estímulos. Então, Saulo, conectado com aquela luz, banhado por aquela luz que era diferente da luz do sol, de joelhos, diz aquela frase lapidar: o que tu queres que eu faça, Senhor? É uma declaração de propósito, é uma rendição à luz. É curioso isso, porque Saulo era alguém que estava afervorado de uma forma rígida a Moisés, a ponto de poder sacrificar os cristãos. Era um homem muito fiel a Moisés, mas a sua fidelidade, naquele momento, já na certa medida abatida, ela se rende quando ele faz esse contato vis-à-vis com a figura de Jesus. E é tão intenso esse processo que depois ele fica cego, ele perde a capacidade temporariamente de enxergar pelos olhos. E quando ele faz essa declaração de fé, ele faz essa rendição. Nós diríamos, ele fez uma entrega. A minha vida está nas tuas mãos. O que é que tu queres que eu faça? E Jesus, de forma extraordinariamente bela, diz, ao invés de dizer o que ele deveria fazer, naquilo que a gente poderia achar que diria, Jesus disse: olha, vai, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Assinala Saulo para o encontro com outro homem, um homem que revelava a luz, que era Ananias, que era quem ele ia perseguir para matar, porque tinha convertido a sua noiva, e que Abigail, investido que ele estava de profunda determinação em eliminar aquele que era o protagonista do cristianismo, que, por assim dizer, derrubou as suas últimas resistências para defender toda a sua ideologia, que era a sua noiva, com a qual ele já estava naturalmente rompido depois de ter assassinado o seu irmão, o irmão dela, aquele que seria o seu cunhado. E ele vai e entra, então, para aquele encontro memorável com Ananias. Então, é dessa luz que os espíritos falam a Allan Kardec. Nós somos clareza na manifestação da centelha, na manifestação dessa chama que nos habita. Então, a nossa alma, ela tem uma essencialidade. Quando nós vamos reencarnando, nós vamos ampliando essa manifestação que se faz mediante a nossa expressão humana através do ego. O ego é a nossa estrutura humana, psicológica, que é construída a cada encarnação. E ela move-nos na vida. Infelizmente, nós sofremos um colapso em relação a nós mesmos. Nós nos perdemos de nós mesmos, porque a grande conexão com a luz não é com a do pirilampo, das estrelas, da vela, da lareira, da fogueira. Essas claridades, elas nos chamam a atenção porque nós temos saudade de nós mesmos. Elas falam da claridade que nos habita, onde houve uma desconexão. E nós estamos, na maioria das vezes, em blackout. Nós, em nos desconectando, nós sentimos a nossa necessidade interior e buscamos fora o que está dentro. Nos encanta as luzes externas,
Porque temos uma necessidade imensa, uma nostalgia da luz interna, que nos habita, que nos caracteriza. Então, é aí que está o ponto fundamental que faz-nos com que possamos, na perspectiva espírita, ser convidados a fazermos essa imersão em nós mesmos para nos encontrarmos, motivados não pelas luzes que nós alinhavamos agora há pouco, que estão em a natureza, mas pela luz mor, a luz maior, que é a figura excelsa de Jesus, que, a exemplo do que aconteceu com Paulo, ela vem ao nosso encontro através do Evangelho, e que Allan Kardec nos traz essa possibilidade de acessar a luz que está sintetizada no Evangelho e está descrita, pormenorizada no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente ceda o ego Saulo, ceda para a luz Paulo que nos habita, o Cristo interno. Então, você, nós temos um Cristo interno que está se demorando desconectado do eu humano que estamos. Nós estamos humanos, mas nós somos essencialmente seres de excelência, porque somos filhos do Criador. Então, essa talvez seja a dinâmica mais importante do processo nosso reencarnatório, a autoiluminação. Porque quando nós perdemos o contato, nós perdemos o contato com a luz interna. O nosso olhar revela o ego, ele não revela a realidade interior que trazemos. Então, esse ego que comparece na sociedade, ele se manifesta, portanto, com o olhar da ambição, com o olhar da inveja, com o olhar da avareza, o olhar do ciúme, com o olhar do egoísmo. É esse tipo de energia que se manifesta nos nossos olhos. A despeito do nosso engrandecimento intelectual, a despeito de todo o nosso avanço na cultura, nós não conseguimos, de um modo geral, expressar a luz que nos habita. E aí nós fazemos uma manifestação humana e apenas sobre-humana ou demasiadamente humana, mas precariamente divina. E é esse descompasso que faz a humanidade ser o que é quando nos observamos coletivamente, com guerras, com competições despóticas, com assassinatos, com infidelidades, com abusos, com relações, às vezes, extremamente tóxicas. As nossas relações humanas refletem como nós estamos internamente. E nós, enquanto pessoas, enquanto grupo, traduzimos isso através dos números. É tão desafiador olhar para isso, basta dizer que a cada 40 segundos uma pessoa se assassina no mundo, se suicida a cada 40 segundos. Desde que eu comecei a falar até agora, nós estamos reunidos aqui há 25 minutos, vocês imaginem que mais de 35 pessoas se suicidaram enquanto eu falava. Que humanidade é essa que se suicida a cada 40 segundos? Pelo que a gente se mata? O que é que está acontecendo conosco que nós nos destruímos? O nosso olhar para nós mesmos está tão destituído de luminosidade e a nossa sede de nós mesmos, que a gente não se dá conta que é de nós mesmos profundamente, é tão intensa que a gente mata o corpo para querer matar a solidão, para querer matar o desânimo, para querer matar a indiferença, para querer matar o desengano. No fundo, nós queremos matar a dor e matamos o corpo, esquecidos muitos de que não somos o corpo, somos a alma. E às vezes queremos matar a alma, como dizia um paciente meu. Eu não me mato porque eu fui evangelizado pela minha família, que era espírita. E eu sei que a morte não existia. Mas o que eu queria mesmo era matar o meu espírito,
Eu queria optar pela inexistência. Era um paciente que tinha conflitos muito graves, não era com pai, mãe, com família, como são naturalmente as pessoas que buscam a psicoterapia. Era alguém que tinha um conflito existencial. O conflito dele, a briga dele era com Deus, porque ele achava que Deus tinha feito o mundo de uma forma equivocada, de que o mundo ele obedece a uma organização que não traz lucidez e inteligência. Ele era um exilado. Ele veio de um outro planeta para a Terra. E havia tanto orgulho nele que ele não aceitava viver na Terra. E, por extensão, ele questionava o cosmos, questionava o divino. E era curioso, porque ele dizia, eu não me mato porque eu sei que eu não morro. O Espiritismo tinha ajudado na infância, pelo menos, para que ele pudesse compreender de que nós somos imortais, o que é uma lei da natureza. Então, ser luz é comunicar luz, é o convite que Jesus nos faz. Quando diz, a candeia dos teus olhos a candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Cuidado, para que a luz que há em ti não seja trevas. É uma advertência que Jesus faz, que poderíamos explorar de diferentes maneiras. Mas, genericamente, poderíamos dizer que Jesus nos chama a atenção de que a nossa sanidade corpórea ela está relacionada à bondade, ao bem, ao bom. Se a manifestação dos nossos olhos, se a comunicação da nossa alma revela a generosidade que vai no nosso ser, o bem que vai no nosso ser, tudo em nós é luz. O nosso corpo funciona melhor. A nossa estrutura energética, alimentando o corpo, dá conta de mantê-lo harmonicamente. E nós seremos um ser iluminados pela candeia, que é o nosso espírito, que, vivendo a sua natureza, dando seguimento ao seu propósito, que é de iluminar, exercendo-se no mundo através da bondade que se comunica, nós todos, enquanto corpo, seremos iluminados, seremos luz. Mas se a nossa essência estiver desconectada e nós somos apenas, no lugar da candeia, o ego, nós corremos o risco de, egoicamente, usar tudo que está disponível para o nosso conhecimento, para o nosso saber, e expressarmos-nos tão tenebrosamente que o nosso corpo passa a ser uma escuridão. Porque o nosso conhecimento egóico, ele passa a ser trevoso, porque ele está desconectado da alma, do clarão, da centelha que somos. Então, o grande problema é a conexão humano-divina. É a conexão do espírito imortal que somos, centelha, com a dimensão da personalidade que estamos agora reencarnados. Aí está, talvez, o salto de qualidade de maior excelência que podemos dar, empreender. Não é conquistar mais, nós já conquistamos muito. Nós estamos hoje vasculhando o universo. Já sabemos que tem 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. E de que a Via Láctea é uma, e pequenininha. Nós já conseguimos avançar para dentro da célula, descobrimos o átomo, já descobrimos mais de 200 subpartículas atômicas. Revestimos o corpo de dentro para fora, já vasculhamos os ares, os mares, a terra. Nós fizemos a grande conquista interna, mas corremos risco, porque não conquistamos-nos internamente. O grande desafio, portanto, é fazer esse debruçar-se sobre si mesmo e a nossa dimensão egóica nutrir-se da nossa dimensão sélfica, do eu superior.
o eu humano se conectar com o eu superior. A nossa dimensão humana se conectar com Cristo interno. Esse talvez seja o drama da humanidade, o maior drama da humanidade. Então, como não podemos e nem devemos nos preocupar de salvar a humanidade, nós temos que salvar a nós mesmos. Porque ainda estamos esperando que Jesus nos salve, mas nos salve e a gente está de braço cruzado. A gente está na contemplação, sem fazer o que precisamos fazer. Fazer esse mergulho interior para fazer emergir a bondade, o bem pelos olhos, a claridade. Quando fazemos isso, não é só o nosso corpo que é saudável. A nossa comunicação com o mundo, ela passa a ser de uma outra natureza. Ela passa a se expressar através das virtudes, que são as diversas nomes que a claridade traz quando ela se prospecta para fora. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, ele queria dizer que nós podíamos comunicar a brandura, a pacificação, a humildade, a coragem, a fortaleza, a tolerância, a paciência, tudo que temos, né? Todo o arsenal que a gente já conquistou. É tudo quanto necessitamos para podermos ser o que deveremos ser a cada dia um pouco mais. Então, o grande convite é o nosso alvorecer, porque ainda estamos na escuridão, vivendo humanamente e precariamente. Eu visitei Las Vegas, me impressionou muito Las Vegas. E quando você olha do satélite, não sei se você já tiver essa curiosidade, a quantidade de luminosidade que Las Vegas expressa é incrível. É a cidade mais iluminada do planeta, quando você olha de cima através dos satélites. À noite, naturalmente, é Las Vegas. Essa claridade, ela é a claridade trevosa na figuração do Evangelho. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Cuidado, para que a luz que há em ti não seja trevas, ou seja, para que todo o meu conhecimento não fique a desserviço de mim, da humanidade. Então, a luminosidade de Las Vegas, ela é uma luminosidade trevosa. O que eu quero dizer com isso? Ela está comprometida, porque o objeto com que ela está posta, a claridade, a cidade, pelo que ela funciona dentro da precariedade humana. Salvo agora o Circo de Soler, os grandes shows, os artistas que estão levando luz para Las Vegas, luz de verdade, tudo mais em Las Vegas é o homem procurando saciar-se das suas pequenezes externas. Vi, por exemplo, a sexualidade exposta de uma forma tão vil que não vejo nos bairros de Belém do Pará, na periferia, nos campos de prostituição. Vi nos jogos a exploração desse desequilíbrio compulsivo humano de uma forma tão intensa ao lado das bebidas, das substâncias, que fiquei perplexo, porque havia muita beleza e muito mal-estar interno na minha sensibilidade, mergulhado naquele ambiente, e vasculhando, e vendo, e percebendo, conhecendo aquele mundo. Las Vegas, só para citar um ponto, deve ser uma das partes do planeta de muita escuridão. Dessa escuridão a que Jesus se referiu. Porque nós usamos todo o nosso potencial para explorar o ser humano naquilo que há nele de mais pequeno, empobrecido. E agora, com essa renovação, porque tudo progride, começaram a emergir os shows, os grandes trabalhos artísticos, e aí Las Vegas começa a sofrer uma grande transformação, como deve se operar em todo o planeta, em todos os lugares, dos mais ricos aos mais miseráveis. É assim
que o convite que a figura de Jesus nos faz é para que o nosso olhar seja o olhar de Jesus. Diante da mulher que cometera a infração de subtrair a fidelidade, se envolvendo com outro homem, Jesus olha apenas uma mulher carente, que talvez não tivesse sendo atendida suficientemente pelo seu parceiro, e derrapa nas mãos de um homem sedutor. E a atende e evita que ela seja assassinada em praça pública. Diante de Zaqueus, que era o homem malquisto pelos judeus e pelos romanos porque era judeu, e pelos judeus porque ele cobrava os impostos dos judeus para o romano, Jesus não vê, portanto, aquele homem execrável, que não pertencia nem a um nem a outro grupo de países étnicos. Ele vê apenas o administrador que está encurralado pela profissão que assumira. Quando ele vê Dimas na cruz, suplicando-lhe ajuda, ele não vê o ladrão que estava sendo ali executado na pena de morte. Ele vê o homem arrependido buscando-lhe ajuda para que pudesse sair da culpabilidade infernal. Quando ele lida com Nicodemos, que vai buscar Jesus às escuras, para talvez não ser visto, ele não vê o doutor da lei, que está procurando subtrair-se à visão popular e, por isso, procura à noite para saber da reencarnação, da felicidade. Ele vê o homem sedento de plenitude, que era um doutor para os homens, mas era um pigmeu na relação com a divindade. E atende Nicodemos tranquilamente nesse encontro soturno que se estabelece à época. Quando Jesus lida com Madalena, ele não vê uma mulher prostituta que conseguia recepcionar os melhores homens, os mais ricos, na cidade de Magdala. Ele a observa como sendo a mulher necessitada de amor que não tinha encontrado, substituído pelo sexo de superfície e não logrando sequer encontrar um pouco de paz nas experiências que o dinheiro lhe retribuía no sexo exercido. Quando ele lida com Judas, ele não vê o discípulo traidor que vivera com ele 3 anos e o vende pelo preço de um escravo aos sacerdotes. Ele vê o amigo enganado, iludido, e beija-lhe também amorosamente. Depois que ele recebe o beijo da traição, ele devolve como que esse beijo, dando um beijo da amizade, e diz para Judas: a que tu viestes, amigo? E Judas, beijando para identificar aos soldados quem eles, os soldados, deveriam prender. É assim o olhar daquele que está iluminado pelo Cristo interno, aquele cujo ego cede ao Cristo interno, aquele cujo o ego Saulo está de joelhos e se entrega ao Cristo iluminado, grandioso, e diz: o que tu queres que eu faça? Quando o nosso ego se entregar ao nosso eu superior, ao Cristo interno, e se colocar na posição de um servo, aí nós teremos encontrado o caminho definitivamente da luminosidade. Não só os nossos olhos serão luzes, as nossas mãos, a nossa fala, o nosso toque, a nossa chegada, o nosso silêncio. Tudo que fizermos estará expressando a luminosidade dessa candeia que está acesa dentro de nós mesmos, e deu-se-lhe permissão para que ela pudesse se expressar como luz, caracterizado nas virtudes, que vão para além do ego, que representa bem a cúpula de um abajur, que limpo deixa a luminosidade interior passar. Deixar com que o Cristo interno se manifeste é permitir que os nossos olhos ganhem uma luminosidade diferente, que não é a percepção sensorial,
que é a percepção da compaixão, da amorosidade, com que deveremos implementar-nos a nós mesmos e ao mundo, amando-nos e amando. E, ao fazê-lo, nós seremos no mundo um espaço de cristianismo vivo, ambulante. Esse é o convite que Jesus nos faz e que o Espiritismo assinala. Se os nossos olhos conseguirem expressar o Cristo interno, todo o nosso corpo será luz. E toda a nossa vida será uma vida iluminada, independente de morarmos ou não em Las Vegas, de sermos ricos ou sermos pobres, de sermos homens ou mulheres, de termos uma condição genealógica importante ou não, porque nós teremos conseguido resgatar a nossa genealogia divina. Nós estaremos conectados ao Criador e, pela natureza do Criador, identificado com ela, aonde nós estivermos, as pessoas vão nos ver e ver Deus através de nós. Muito obrigada, doutor Alberto. Então, vamos agora abrir para as perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tela. Bem-vindos aqueles com os quais eu não falei. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao doutor Alberto? Ou uma partilha? Sim. Eu acho que tem muitas partilhas aí. Lembrei muito de você, Miguel, com a fala do doutor Alberto, do que a gente vem conversando nos nossos estudos. Opa, desculpa, fala de novo. Lembrei muito de você com a fala do doutor Alberto, com que a gente vem conversando nos nossos estudos. Eu acabei me tendo um contratempo aqui, acabei chegando só agora. Depois você vai ver então a gravação. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, o que eu gostaria de compartilhar com o doutor Alberto é que eu faço votos que nós possamos, obrigada primeiro, né, por ter assoprado essa chamazinha que nós temos, e que nós possamos juntos, né, fazer essa chama maior, que essa luz seja maior e que a gente possa também aquecer outros corações, né, e outras almas que estão próximos a nós, ou na nossa convivência diária. Posso fazer há muitos anos atrás, eu vi um documentário que se chamava Janela da Alma, que era sobre os olhos. Tem uns 20 anos esse documentário. Mas aí eles falavam também sobre os cegos. Como é que os cegos demonstravam essa janela da alma? Eu nem lembro mais o que eles disseram. Mas o senhor falando sobre a expressão do olhar, eu falei assim, como é que os deficientes auditivos expressam essa janela da alma? Eu assisti esse documentário, e nesse documentário tinha um cego que fotografava, você lembra? Isso, lembro. Como é que pode um cego fotografar? Então, era muito interessante, era uma análise muito curiosa sobre os olhos. E ela trazia diferentes enfoques. E o que eu acho que é interessante observar dentro dessa perspectiva é de que, às vezes, as pessoas que têm pouca visão enxergam mais do que a gente, né? Porque tem tanta gente que enxerga tão bem, usa o telescópio, usa o microscópio, enxerga as entranhas. E há pessoas que têm uma deficiência visual e que conseguem ir muito além do nosso campo visual, que não trazemos patologia. Eu lembro de Jerônimo Mendonça, que foi esse homem que viveu no Brasil, em Minas Gerais, em Tuiutaba, e que viveu a tetraplegia, numa doença que foi de consumindo, e ele viveu 20 anos de tetraplegia e viveu 20 anos de cegueira, ele ficou cego também, no final ele ficou cego. E era muito interessante, porque ele era cego, era tetraplégico, mas a capacidade dele poder desenvolver a intuição e a percepção espiritual se ampliou com a cegueira. E ele tinha uma sensibilidade
e, a despeito de ser cego, está numa cama, que fazia dele um homem naturalmente incomum, porque as pessoas que enxergavam, que se movimentavam, quando chegavam perto do Jerônimo, se sentiam absolutamente imobilizadas, porque se aquele homem, sem enxergar e sem andar, sem poder sentar, sem poder coçar, ele conta que uma vez uma perereca sentou em cima dele e ele chamava as pessoas, os familiares, para tirar a perereca. Então ele tinha que suportar a perereca porque ele não conseguia tirar a perereca de cima dele. Quer dizer, um ato tão simples, né? E como ele disse outra feita, né? Eu queria durante 1 minuto poder virar de lado. Ele não podia virar de lado, não tinha força. Mas esse homem, quando visitado, ele deixava as pessoas absolutamente perplexas, porque ele, daquela cama, ele gerenciava uma creche, gerenciava uma editora, gerenciava um ambulatório de atendimento às pessoas enfermas. Quer dizer, ele tinha, na verdade, ele era um empresário do bem dentro de uma cama, sentado, deitado numa cama. E de uma sabedoria incomparável. Enxergava muito mais do que nós podemos avaliar. Como ele viajava e fazia conferências, ele viajava numa Kombi para poder caber ali aquela maca onde ele era transportado. E um cidadão emocionado com o trabalho dele ofereceu comprar, dar para ele, trocar aquela Kombi, que era uma Kombi velha, pela uma Caravan, aquele carro, né, confortável, grande. E era uma coisa tão desproporcionada. Você sabe o que ele fez? Ele disse para o empresário que queria fazer dessa troca, que era uma troca absurda, ele disse que ele estava em dúvida, que ele queria 24 horas para pensar. Aí os amigos não entenderam. Depois de 24 horas, ele disse que aceitava. Aí o pessoal perguntou, por que 24 horas? Porque se a Caravan é absolutamente superior a essa Kombi velha, você vai ter mais conforto. Eu disse, não, eu dei 24 horas para que ele pensasse. Porque ele estava sob a emoção. Olha a capacidade de percepção. Então, eu dei 24 horas para ele se arrepender. Porque se eu aceitasse, ele poderia se arrepender e ficar num conflito. Então, tinha 24 horas para se arrepender. Então, era de uma sabedoria incomum. Quando uma mulher chega com ele, estava apresentando um câncer, e ela estava em tratamento, e ela chorava muito, e dizia a ela que ela queria ficar curada, porque ela queria ser imortal, que no fundo, ela queria ser imortal, fazendo menção ao corpo. E ele, olhando para ela da cama, fez uma abordagem paradoxal. Ele disse, mas se Deus atendesse a sua solicitação para que você fosse imortal, eu também seria imortal. Imortal numa cama, tetraplégico, sem enxergar. E ela se chocou, porque era absurdo aquilo, né? Era uma circunstância material, de que todos vamos desencarnar, e de que o que ela estava pedindo, ela estava olhando só para ela não estava olhando para as outras pessoas que têm limitações, não enxergam, não ouvem, não andam, tal como ele. Então, ele conta o quanto ela foi grata em função da forma como ele abordou, abrindo espaços para que ela pudesse sair dessa dimensão mais material para uma perspectiva mais transcendente espiritual e considerar a imortalidade da alma e a reencarnação. Então, a cegueira é um processo muito desafiador. Eu tenho uma sobrinha cega e eu comentava ainda essa semana com meu irmão. Eu disse, mano, eu acho que se fosse pai da tua filha, eu teria muita dificuldade de ser, porque me incomoda ver a limitação, uma limitação acentuada, acentuadíssima. Mas ela, mesmo com essa limitação, ela conseguiu, lá com as estratégias dela, olhando na câmera, com lente, não sei o quê, conseguiu arrumar um cachorro lá nos Estados Unidos, viajou sozinha, passou um mês lá se adaptando com o cachorro, voltou com o cachorro, foi o primeiro cachorro-guia em Belém do Pará, e ela com aquele cachorro,
vai para a universidade, aqui as coisas são muito mais difíceis, né? Os cachorros avançam no cachorro, e aquele cachorro guia não dá bola, né? Porque ele está adestrado, né? E ela vai com aquele cachorro, entrava nos ônibus com aquele cachorro, os motoristas ajudando. Quer dizer, aí eu fico olhando para a viagem que aquela menina faz, né? Essa minha sobrinha, e fico imaginando o quão nós somos limitados. Porque eu penso que ela é limitada e ela me acha um bronco, porque eu digo de vez em quando para ela. Eu disse outro dia, eu mandei um vídeo onde são 2 patinadores dançando. E o patinador é um homem, ele é cego. E aí eles estão patinando, eu estou achando que eles vão ficar sempre com a mão grudada, né? Mas não, eles soltam a mão, pegam a mão, soltam a mão, pegam a mão, ele dá cambalhota. E eu fiquei encantado, mandei para ela, e ela disse, tio, nada é impossível, tio. O que é impossível é para a sociedade que tem preconceito. Olha, ela é assim, dá umas tapas com luva de pelica em mim, e eu fico envergonhado porque eu não consigo. E ela já fez psicologia, já formou em história, já passou em concurso, e tem uma limitação, de um lado é total e da outra é 60%, quer dizer, ela não enxerga quase nada. Mais de 60% não enxerga quase nada. E enxerga muito mais do que eu. E quando vai se tratar do Evangelho, as análises que ela faz do Evangelho, eu fico perplexo de ver a qualidade da observação, o olhar dela, a independência interior. Então, eu penso que é a alma que está emboscada num corpo e que, às vezes, traz os olhos físicos limitados, mas quanta luminosidade está no olhar da alma. Doutor Alberto me fez lembrar também do que diz Saint-Exupéry, né, em O Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, né? É verdade. Não é? É verdade. Que, na verdade, o que importa é o que está dentro. É. Os olhos e as nossas câmeras, mas a gente não sabe usar essas câmeras, porque não temos a conexão com o essencial. Porque se tivermos a conexão com o essencial, nós saberemos usar as câmeras, os olhos. É verdade. É verdade. Exato. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, doutor Alberto? Mas que pergunta seria complementar, se é possível dizer, feliz daquele que consegue enxergar com os olhos da alma, né? Mas com os olhos físicos. Porque aí, né, doutor? Porque aí Exato. é muito mais elevado, enxerga muito mais. Porque o sensório, né, Cláudia, ele fica a serviço de quê? Ele é uma câmera. Quem é que vai operar essa câmera? É o ego ou é a centelha? O espírito imortal na sua essência, o Cristo interno. Quem é que vai operar a câmera? Então, quando a gente opera muito mal, e o sensório, o que é que Jesus recomendava? Arranca o teu olho e joga para longe de ti. Para que todo o teu corpo não se perca, para que toda a tua encarnação não vá pelo ralo. Então, eu cuidava de uma pessoa e ela não conseguia manter fidelidade com a esposa. E ela me procurou para isso. Ela disse, eu estou com o meu casamento a um ponto de ruptura e eu vim procurar o senhor para tratar do meu casamento. E eu quero dizer para o senhor que eu sou uma pessoa séria, mas eu não consigo ser fiel. E eu contei para minha esposa não me pegou, eu contei para ela porque eu não aguentei ser infiel com ela, mas eu não consigo. Ele diz assim, então, quando eu olho, por exemplo, as folhas de uma palmeira se movimentando assim, eu vejo a saia de uma mulher. Eu não vejo a palmeira. Então, eu sou incorrigível. Então, ele diz assim, então eu vim tratar, porque se eu não ficar bom, eu vou nascer cego na próxima encarnação. Eu vou pedir para Deus me tirar os olhos, porque eu não quero mais olhar Facebook, eu não quero mais olhar Instagram, eu não quero mais olhar, porque vai ser assim que eu vou me corrigir. Ele era reencarnacionista, de uma doutrina não espírita, ele era um mestre na doutrina que ele meditava,
e ele abandonou a posição de mestre por causa da incorreção do comportamento dele, dentro da hierarquia do culto que ele participava, ele não podia ocupar sendo um traidor. Então, ele confessou para o grupo do qual ele era mestre, tem outros mestres, e a recomendação dada a ele foi que ele voltasse para começar pelo começo. Então, ele me dizia isso, e ele não era cristão. E eu ficava pensando, puxa, que coisa, ele está dizendo o que Jesus dizia. Se o meu olho ele vai colocar em risco a minha vida, que eu venha cego na próxima encarnação. Mas eu preciso aprender. Então, vê bem aquele que vê com os olhos do coração, porque o essencial, aqui, como dizia a nossa Keila, é invisível aos nossos olhos. Bom, gente, já pelo adiantado da hora, então vamos agradecer mais uma vez a doutora Alberto, e antes de fazer as vibrações e a prece final, eu gostaria de agradecer ao doutor Alberto pela gentileza, pelo carinho, por todo o conhecimento compartilhado aqui conosco, né, os anos de experiência e, mais uma vez falando, por acender aí, por colocar uma gasolina na nossa chama, que a gente possa deixá-la brilhar, né, e trabalhar mais por isso. Quero agradecer, como vai ficar gravado, a Graça, né, que proporcionou também este encontro, a Karina, né, que nos permite a utilização do Zoom, a Cláudia, que insistiu muito para que eu fosse atrás de convidar o doutor Alberto, a Noa, também proporcionou aí o contato, a todos vocês presentes, a todos os nossos colegas também que estão ausentes, que não puderam vir, mas que com certeza vão assistir, né, a gravação. Então, eu gostaria de pedir a todos, a gente agora vamos nos preparar para as nossas vibrações finais, nos serenando, nos colocando em contato com a espiritualidade, agradecidos que somos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, agradecidos pela presença de Dr. Alberto, por todos os ensinamentos que tivemos essa noite, que nós possamos fazer vibrar nossa chama interior, que nós possamos reavivar a nossa fé, a nossa compreensão, o nosso sentido de propósito, a nossa vontade de aprender e de servir. Vamos agradecer a espiritualidade, que também nos intui, que nos proporciona os nossos encontros e a nossa aprendizagem. Vamos agradecer a todos os irmãos, encarnados ou desencarnados, que trabalham em prol dos nossos conhecimentos, de que nós possamos, né, multiplicar o que a gente vem aprendendo, que nós possamos ser esse pontinho de luz aqui na Terra, onde Jesus Cristo escolheu reencarnar, e que nós ainda vemos, né, tantas desavenças, tantos desencontros, tanta dificuldade, que nós possamos ser esse pontinho de luz, e que principalmente os nossos atos, o nosso exemplo, seja essa luminosidade que possa ser a prova viva, que possa ser o exemplo vivo da palavra do Mestre. Agradecemos pela existência da doutrina consoladora em nossas vidas, em nosso dia a dia. Agradecemos por tudo que temos e somos, pelos bens materiais que nos proporciona uma reencarnação cheia de propósitos e mais fácil. Agradecidos que somos também a todas as dádivas que recebemos, que com elas podemos também evoluir e aprender. Que possamos ser pessoas melhores, espíritos melhores, que os nossos olhos possam falar do que o nosso coração esteja cheio, e que ele esteja cheio de amor, de equilíbrio, de serenidade, de compaixão, de esperança e de muita fé em nosso Mestre Jesus, em nosso Pai Criador maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigada a todos pela presença, pelas participações, doutor Alberto. Muita saúde. Gratidão. Gratidão. Gratidão No próximo a você. encontro, eu vou trazer o nosso grupo para participar junto. Hoje eu não quis para deixar, eu Que achava que era ótimo. mais intimista. E aí eu não quis Tá colocar ótimo. a senha de entrada. Da próxima vez, se for o caso, a gente traz o nosso grupo também para integrar com vocês. Com certeza, Maravilha. com certeza. Feliz em Vamos lá. escutar que vamos ter a próxima vez. Pode Exato. deixar. Estamos juntos. Um beijo no coração de todos. Um beijo O seu enorme. também. Uma excelente Muito semana. obrigada. E um beijo aí no Pará, com tremidinho. Pro Jambu. É açaí, Jambu. ok lá. É açaí com falafel. Ave Tem que Maria, aprender, que tem que comer mistura. falafel. Açaí com Tem que falafel. vir. Exato. Esteja convidado e venha com todo o pessoal. Trazendo bom, jambu, trazendo açaí, que a gente vai Obrigado. passear aqui. Um grande abraço, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Tudo de bom. Karina, obrigada a todos. A quinta-feira para a gente que estuda. Até quinta. Um beijo, muito obrigada. Karina, você Obrigada, dá aí o Keila. stop, que eu não sei? Obrigada a vocês. Tchau, tchau. E amanhã a gente passa a gravação, viu? Para quem não conseguiu ver. Obrigada, Giovana. Até quinta. Eu não sei sair, Karina.